Salve, salve, queridos alunos do 7º ano. Que satisfação estar de volta aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Agora, dando continuidade ao processo de teoria que nós tivemos na aula anterior, nós vamos resolver alguns exercícios com esse conteúdo da relação de concordância, beleza, pessoal? Com o verbo. Essa relação de concordância, notadamente ao sujeito. É claro que a gente não pode esquecer que a relação de concordância também acontece entre os nomes, justamente quando o adjetivo se relaciona com o substantivo. Quando isso ocorre, nós também temos que observar se o substantivo está no plural, o adjetivo vai para o plural. Se o substantivo está no singular, o adjetivo também fica no singular. Algumas exceções poderão ocorrer, mas isso mais na frente a gente vai aprender. É claro que quando a relação é sujeito e verbo, nós vamos adotar a regra única, a regra geral. O verbo concorda com o seu sujeito. Todo mundo tem que sair dessa aula com essa regra fixada na mente. O verbo concorda com o seu sujeito, beleza? Pega caderno, pega caneta, lápis, borracha. Inclusive, algumas questões eu vou querer que eu vou dar alguns segundinhos para você decidir qual gabarito você marcaria. Aí só então o tio Rufino vai dar a resposta e explicar item por item. Vamos nessa? Com alegria, determinação, vamos à aula. Então, aqui está a nossa primeira questão. A primeira questão, inclusive essa imagem eu utilizei na minha aula de teoria, né? Eu falei para vocês que essa expressão agente é uma expressão mais próxima do leitor. E o anúncio fez isso não à toa, ele fez intencionalmente. Ele usou no final do seu anúncio publicitário a expressão agente para dar maior proximidade e intimidade dele, que é o anunciante, para com o seu consumidor, que é o seu interlocutor, beleza? O seu leitor. E aí ele começa, nunca produzimos nem vendemos tanto. Então ele botou aí um sujeito desinencial, um sujeito oculto, que foi temática das nossas aulas anteriores. Tipos de sujeito, não é não? Eu sei quem é que faz a ação verbal de produzimos, não é? É o nós como funcionários dessa empresa, como gerentes dessa grande empresa. Então tá tudo bem aí, até aí. Nunca produzimos nem vendemos tanto. A gente não sabe, olha aí, legal, a gente não sabe se ri ou se chora. E aí é muito interessante esse anúncio, porque muitas vezes vocês mesmos já se pegaram falando a gente não sabemos. Ou então a gente vamos. É uma expressão coloquial que fere a concordância, porque a gente acaba fazendo a concordância entre a ideia que o agente tem e o verbo. É só a ideia, e isso é uma figura de linguagem. Nós não podemos fazer, ela está chamada de silepse, essa figura de linguagem. Mas quando não se trata de figura de linguagem, nós temos sim que manter a regra padrão, quase não sai, né? A regra padrão, que é você concordar o verbo com o sujeito. Se o sujeito, embora tenha a ideia de ser muita gente, mas ele é uma palavra singularizada. Eu não posso colocar o verbo no plural, beleza? Então, o anúncio não pecou, pelo contrário, o anúncio manteve, embora numa linguagem bem coloquial, manteve o verbo saber aí no singular. No texto do anúncio acima, o verbo sabe faz relação de concordância com a expressão. Expressão nunca, a expressão a gente, a expressão se ri ou se chora. Questão muito fácil, essa daí eu nem vou jogar em tela cheia, não precisa, porque eu já dei a resposta, né? É claro que o sujeito de sabe, e inclusive ele também está no singular, embora a ideia seja de muita gente, você não pode dizer a gente sabemos. Você tem que dizer a gente não sabe, né? Você não pode dizer a gente não sabemos. Aí se o anúncio tivesse feito isso, ele tinha ferido demais a norma culta, de forma bem categórica, beleza? Então, gabarito, o sujeito aí é a gente. Gostaram? Fácil, hein? Vamos avançar um pouco. Olha aí, nós temos aqui, esse aqui eu vou querer rabiscar, não é? Deixa eu ver se eu encontro aqui minha caneta. Nós temos aqui um texto, inclusive eu já usei até esse texto em outras aulas, né? Deixa eu ver aqui. O cachorro é o título, né? Circular aqui. As crianças sabiam
né? Tá aqui, interessante. Que a presença daquele cachorro, então tá aqui o verbo, né? Concordando com crianças. As crianças sabiam que a presença daquele cachorro vira-lata em seu apartamento seria alvo da mais perigosa censura de sua mãe. Não tinha qualquer cabimento um apartamento tão pequeno que mal acolhia Álvaro. Olha aí, agora tem pessoas, né? Mais pessoas. Se eu encontrar algum verbo relacionando a essas pessoas, que são muitas, já tem que estar no plural. Que mal acolhia Álvaro, Alberto e Anita, não é? Além de seus pais. Ainda tinha que dar abrigo a um cãozinho. Aí eu substituí Álvaro, Alberto e Anita pela palavra os meninos. Beleza, substituição legal, plural, né? Muita gente, uma expressão no plural, então pronto. Os meninos esconderam, esconderam, aqui é o verbo, o animal em um armário, próximo ao corredor, e ficaram, olha aí, meninos também. Tanto esconderam como ficaram, está se relacionando aos meninos no plural, sentados na sala à espera dos acontecimentos. No fim da tarde, a mãe chegou do trabalho. Não tardou em descobrir o intruso, que é o cãozinho, né? E a expulsá-lo, que é o cãozinho, né? Sob os olhares aflitos. Olha aí, ó, aquela relação que eu falei no início. Olhares aflitos, adjetivo para olhares, se os olhares está no plural, aflitos, que é o adjetivo, também no plural, de seus filhos. Bom, textozinho curto, vamos à questão. No texto, o sujeito dos verbos esconderam e ficaram. Eu já localizei ele no texto, pessoal. Já vim riscando aqui com minha canetinha, ficou fácil demais. Quem é o sujeito do verbo esconder? E quem é o sujeito do verbo ficar? Esse sujeito só pode estar no plural, meu amigo. Porque os verbos aqui foram conjugados no plural. Olha aí. Esconderam. Quem? Eles. Né? Tá no plural, ó. Eles esconderam, eles ficaram. E eles é quem lá no texto? Achei, é os meninos. Portanto, está no plural para concordar com as crianças? Não, cara, porque criança ficou lá para trás, ó. É um outro sinônimo para Álvaro, Alberto e Anita. Beleza. Aí ele mudou no decorrer do texto para meninas. Botei aqui para neguinho marcar logo isso aqui, ó, na pressa. Não é a mesma coisa, Rufino? Não é assim? Não, mas tem que se manter no texto. A relação verbal aí não é com criança, é o verbo sabiam que é com criança. Então, nada a ver. A mãe, cara, poxa, por favor, aí também tá bagunçando minha aula. A mãe é uma expressão no singular. Um cãozinho, não, o cãozinho foi escondido, não é? Beleza? Nada a ver, esconderam nem combina com o cãozinho, porque o cãozinho não fez essa ação de auto se esconder. Quem fez foram os meninos. Portanto, fácil demais, os meninos. Beleza? Ah, Rufino, eu tô gostando, é fácil, cara. Pois é. Agora vamos para essa aqui. Não tem relação com o texto. Assinale a alternativa em que o verbo não faz, ou não, esse não é danado para a gente se confundir, não faz relação com o sujeito. Se não faz relação, alguma coisa esquisita aí o Rufino quer me cobrar. Porque se faz relação, vai ser algo fácil de identificar. Se não faz relação, o que é que o Rufino quer que eu faça? Que eu identifique aí alguma coisa. Então vamos lá. Eu amo minha pátria. Eu quero um que não faz relação. Cadê minha caneta? Toda hora eu perco ela. Então tem a relação entre o verbo amar e o seu sujeito, eu. Certinho. Eu quero um que não, então não posso marcar essa daí. Porque essa daí o verbo está fazendo relação sim. Distraídos estávamos nós durante as aulas. Epa! E aí? Será que não há nenhuma relação visual entre sujeito e verbo? Ah, sim. Eu quero uma que não há. E cadê, Rufino? O nós. Ó, o nós é o sujeito de estávamos. Nós estávamos distraídos.
Distraídos é até uma qualidade aqui do nós também, por isso que está no plural. Fácil, Rufino. Durante as aulas, uma locução adverbial de tempo. Então, eu quero uma que não. Se eu quero uma que não, não posso marcar a letra B. Agora, tem gente que já está acertando, né? Vai propondo o gabarito aí. Ou é a C, só tem ela, né? E a D, ou a D. É agora, menino, que eu separo menina do buchão de mulher. É a hora que eu separo menino do buchão de homem. E aí, será que é a C ou será que é a D? Vacilou, viu? Vacilou aquele que disse que é a letra C. Não é. O fino, mas não tem relação, não tem nem ninguém aí. Olha, menina, a gramática não se importa com isso, não. Se a gramática está entendendo que a palavra ninguém está exercendo a função de sujeito, pois pronto, existe sim uma relação entre o verbo gostar e essa palavra, ninguém. Ora, o fino, mas como é que eu posso dizer que ninguém gostou se ninguém é ninguém? Meu amigo, mas a gramática não quer saber disso, não. Quem que não gostou? Ou quem que gostou? O ninguém. A gramática entende assim. Pois aqui sim há uma relação entre verbo e sujeito. Ninguém gostou de sua atitude na festa. Gramaticalmente, o ninguém está exercendo função de sujeito. Há uma relação sim. Eu estou procurando uma que não há. Só nos resta dizer que a letra D. Ah, Rufino, mas me convence, porque que há? Rapaz, aula retrasada. Verbo haver, no sentido de existir, o que é que ocorre? Ocorre que o verbo haver, no sentido de existir, há muitos problemas a serem resolvidos. Existem muitos problemas. Se for no sentido de existir, a gramática diz que esse verbo é impessoal. Impessoal. O que significa algo impessoal? Algo impessoal significa que não há como eu identificar uma pessoa executória da ação. Se não há pessoa, atendeu o que a questão quer. Exatamente, tem verbo, mas não tem sujeito. Aí, ó, é tão tal, aula passada. Essa oração é classificada como OSS. Oração sem sujeito. Ah, legal? Essa daí foi complicada, viu? Só acertou mesmo quem é os feras. Vamos para a próxima. Assinale a oração que apresenta problemas. Agora nós vamos ser professores para corrigir a coisa, né? Então ele quer que a gente assinale a oração que apresenta problemas. Deixa eu pegar aqui. Problemas em que, Rufino? Na concordância. Se há problemas na concordância, isso aqui vai gerar ambiguidades. Vamos ver se tem aqui problema. O jovem gostava da professora. Meu amigo, se tu achar que tem ambiguidade aqui, quem que gostava da professora? O jovem. Ora, mas rapaz, tudo certinho como manda o figurino. Não é? A gente está procurando um que apresenta ambiguidade por conta de haver problema de concordância. Ela era muito simpática. Qualidade de ela. Ora mais, ela era muito simpática, certinho. Não vejo problema nenhum aqui de concordância. Tudo certinho. Eu permaneci, olha só, eu permaneci calado durante toda a aula. Eu permaneci calado, quem? É o sujeito. É o eu. Eu permaneci. Não tem nada, nenhum problema aí. Não foi gerado problema nenhum. Agora, quando eu digo o professor e o coordenador, já tem duas pessoas aqui. Pessoa 1, pessoa 2. O professor e o coordenador são funções até, né? Não são nomes próprios. Chegou revoltado. Ah, meu amigo. Agora tu te decide aí. Quem foi que chegou revoltado, já que só foi uma ação de um deles? Tu te decide, tá ambíguo. Será que quem chegou foi o coordenador?
revoltado? Ou será que quem chegou revoltado foi o professor? Então vamos resolver essa ambiguidade? Vamos. Para resolver essa ambiguidade, eu tenho que usar o verbo no plural. Chegaram. E aí, tá resolvido? Tá, não. Eu também, para reforçar ainda mais, eu tenho que essa qualidade de revoltado também botar no plural. Para eu dizer que tanto é revoltado o professor e o coordenador. Beleza? Tem problema na letra D. Letra D, professor Rufino. Gostei, é mesmo. Olha, professor, como estudar concordância é tão bom, não é, cara? Porque a gente passa a entender mais o aspecto formal da língua. Isso mesmo, pessoal. Isso é muito interessante. Olha aqui, duas coleguinhas conversando. Eu fiz essa montagem, botei um balão aí, um balão de fala. Destaquei o verbo, tá certo? Tá em negrito, o verbo fazer, tá no futuro do presente. E aqui a colega diz, ó, João e eu farei a hora extra hoje. Como é, rapaz? João e eu farei hora extra hoje. Beleza. Hora extra, trabalhar além daquele horário. Hora extra é isso, viu, moçada? É você trabalhar além do seu horário que está determinado na carteira. Aí se você faz muita hora extra, é justo que você acumule horas e ganhe isso em dinheiro ou ganhe em dias de folga. É natural que a lei permita essas duas formas de lhe ressarcir as horas extra trabalhadas. Beleza? É claro que tem gente que gosta mais que as horas extras sejam transformadas em dinheiro, né? E não em folga. Mas cada um deseja de um jeito. Vamos ver aqui, cara. Se é João e eu, rapaz, esse João e eu, não é? Pode ser transformado por um pronome. Quando é o João e eu, só pode ser nós, não é não? Então, João e eu farei hora extra hoje. Tá assim meio que discordante, não tá? Certo era dizer faremos. Mas tudo bem, vamos agora à questão. Pode-se perceber que o sujeito na imagem ao lado é formado por pessoas gramaticais diferentes. Como assim, Rufino? Aqui, um nome próprio, substantivo próprio e um pronome reto. É por isso. A forma em que o verbo foi conjugado está em desacordo. O tio Rufino já me ajudou a identificar que está mesmo. Ou seja, trocando em palavras populares, está errado. Com a linguagem formal, se bem que o mais correto é usar mesmo, inadequado, adequado, desacordo, de acordo, tá bom, pessoal? Porque errado e certo, a gente pode, inclusive, resvalar para o preconceito linguístico. Então, está em desacordo com a linguagem formal, porque nada proíbe ela de falar do jeito que ela falou aqui, viu? Nada proíbe. Agora só não está adequado. Beleza? Nesse contexto, tá certo? O que é que quer dizer aqui? Deixa eu pegar de novo minha canetinha. Toda hora eu perco minha canetinha. Nesse contexto, podemos sugerir a seguinte forma verbal. Aí, ó, de forma elegante, o que é que o tio Rufino está querendo com essa questão? Pedir que você corrija aí no contexto da linguagem coloquial é uma coisa. Agora, no contexto da linguagem formal, a gente precisa corrigir, tornar isso adequado, tornar isso de acordo com a língua padrão. Então, que verbo eu botaria no lugar de farei? Será que eu colocaria faço? Eu e João faço hora extra, não é? Então, quando ele diz faço, ela está dizendo só eu, então não está legal, fica ambíguo. João e eu fareis. Fareis, pessoal, é para a segunda pessoa do plural. É o famoso vós, aquela linguagem da Bíblia, não tem? Vós estáis cansado, vós que estáis cansado, vós que fareis o bem. Então, é uma linguagem bem bíblica. Farão. João e eu farão. João, não. Só se ela estivesse tratando da terceira pessoa no plural. Eles, falando de outras pessoas, dos amigos. Eles ou elas. Não dá certo. Então, é claro que João e eu faremos. Meu amigo. Almoço.
Olha lá o nós. Então, meu amigo, se é João e eu, é o nós. Se é o nós, é faremos. Letra D, de aluno dedicado. Eita, essa daí tem um textão, né, professor? Só vai dar tempo ela. Só o inimigo da visão. A exposição excessiva dos raios solares aumenta o risco de problemas nos olhos, mas a maioria dos brasileiros desconhece o poder dessa ameaça. Uma pesquisa divulgada na última semana mostrou que 9 em cada 10 brasileiros não têm conhecimento dos prejuízos que o sol pode causar à saúde dos olhos. O trabalho realizado pelo IBOP, patrocinado pela empresa Transition Optical do Brasil, ouviu 2.000 pessoas no país. Quando perguntadas sobre os efeitos nocivos da exposição prolongada ao sol, elas citaram risco aumentado para câncer de pele, a ocorrência de queimaduras e surgimento de rugas. Os danos à visão nem apareceram na lista. Então, é um texto interessante, uma reportagem, beleza? Que você vai terminar de ler em outra oportunidade. Vamos logo para a questão, senão não dá tempo. Olha só, como eu vou aproveitar só o subtítulo, tio Rufino preferiu ler só primeiro o parágrafo. No subtítulo da matéria, aí temos aqui, matéria, né? A exposição excessiva aos raios solares. Eita, que sujeitão grandão, olha o tamanho desse sujeito, pã, cheio de adjuntos, né? Mas eu te pergunto, qual é a palavra mais núcleo, mais importante desse sujeito? É exposição, cara. Está no singular, por isso o verbo aumenta no singular. O risco de problema nos olhos. Mas a maioria dos brasileiros desconhece. Aqui é porque é o seguinte, eu posso concordar com a maioria, a palavra maioria. Né? Como posso também concordar com dos brasileiros, beleza? Desconhecem o poder dessa ameaça. O verbo aumenta. Agora isso aí, nós vamos fazer em uma próxima aula, essas exceções, né? Em uma próxima oportunidade. Desconhece o poder dessa ameaça. O verbo aumenta, está no singular porque concorda com. Olha aí, fácil, só estou pegando aí o que é mais fácil para vocês. Já te expus que o núcleo é a palavra exposição. Se o núcleo é a palavra exposição, logo, claro, que vai concordar com pergunto. O aumenta, exposição excessiva. Vendo por que entrou excessiva? Não, botei, não interfere não. É apenas o adjetivo do núcleo dele. Portanto, é exposição excessiva. Quer ver? Muito fácil. Se o verbo está no singular, não podia ser raios solares, está no plural. Problemas nos olhos, nem é o sujeito desse verbo aí. Dos brasileiros, está lá na outra oração, no outro período, também não é. E aí, chegando quase ao fim da nossa aula, eu não poderia deixar de trazer o nosso grande mestre da gramática, o Pasquale. Aí a fotozona de um gramático, o Pasquale. Sempre que me dizem a gente vamos, penso seriamente em desistir de ir, seja onde for. Aí já o Pasquale, como ele é adepto, amante da norma culta, né? É claro, mas ele como um professor, ele entende que a linguagem coloquial, ela também é um fenômeno linguístico. Mas ele falou isso aí, né? E eu ouço demais o a gente vamos, quando eu estou por aí com meus amigos, né? Mas nem por isso, por eu ser professor, eu vou estar corrigindo os colegas, que coisa feio, né? Eu vou achar bonita a maneira interessante, coloquial, como ele fala o a gente vamos. Eu não falo, né? Eu não falo. É muito difícil dizer a gente vamos, né? Eu digo a gente vai, mas o a gente eu uso sim a todo momento. A frase em itálico, a gente vamos, apresenta erro de concordância verbal, né? Assinale o item que apresenta a forma correta na comunicação, beleza? Então, é uma questão em que a gente quer que você tenha cuidado para não misturar, porque você acaba levando isso para os seus textos também. Será que o correto é a gentes vamos? Aí complica mais ainda, fica uma coisa meio que louca. Será que é a gente vai? As gente vai? Também não está certo por causa disso. Será que as gentes vamos? Botou tudo aí no plural, foi? Também não está certo. Então o correto é a gente vai. Então eu encerro essa nossa aula com essa mega imagem do nosso querido Pasquale, na verdade. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.